Segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículo 1, ele diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. Dá uma parada para a gente poder entender, porque Josafá era um servo do Senhor, era um homem de Deus, mas um homem de Deus que errou. Um homem de Deus que fez algo que não deveria fazer. Ele se juntou, ele se aparentou com Acabe. Acabe era um pecador, Acabe era alguém que fazia tudo de errado contra o Senhor. Perseguiu os servos de Deus, matou, era um pecador, um grande pecador. E o Josafá, servo de Deus, acabou se unindo a ele, que acabou levando ele para uma guerra, aonde o Josafá quase perde a vida. O Acabe morreu, o Josafá só não morreu porque ele clamou ao Senhor e o Senhor livrou. Então Josafá conseguiu voltar para a sua casa em paz. No entanto, versículo 2 diz: E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Gente, da parte quer dizer da permissão do Senhor. Então Josafá fez o que não deveria, ele se juntou com aquele que aborrecia o Senhor. Irmão, nós temos que ter cuidado com o que é que nós estamos nos ajuntando. Irmão, você tem que ter cuidado para não estar se juntando, se aproximando, se unindo àquilo que aborrece a Deus. O que aborrece a Deus? O pecado, a maldade. Irmão, tem coisas que aborrecem a Deus, tem coisas, irmão, que não estão de acordo com a vontade de Deus, que se você se juntar, se você aceitar, isso vai trazer consequências para a sua vida, isso vai trazer ira, isso vai trazer mal sobre você. Quantas pessoas estão se juntando com mágoa, com ira, com ódio, com vingança, com desejo de vingança? E uma pessoa está se juntando com coisas que aborrecem ao Senhor. O resultado disso, irmão, é o mal que vai vir, porque vai ter um resultado, vai ter uma consequência. O Josafá não morreu, conseguiu voltar em paz. No entanto, por causa do erro dele, da atitude dele, vai vir uma consequência, vai vir um mal sobre ele. Versículo 3 diz: Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar Deus. Isso significa que apesar do erro dele, apesar da atitude errada dele, irmãos, Deus não iria abandoná-lo. Como ele era um servo do Senhor, Deus não ia virar as costas para ele. Irmão, Deus não vira as costas para ninguém. Irmão, se eu sou servo de Deus, ainda que eu erre, ainda que eu falhe, ainda que eu peque, Deus não vai virar as costas, Deus não vai me abandonar. Somos nós que abandonamos, somos nós que nos afastamos, somos nós que deixamos o Senhor. Mas o Senhor não, o Senhor está sempre pronto para ajudar, para nos socorrer. Deus está sempre pronto para nos alcançar. Então Deus, apesar do erro, irmão, encontrou coisas boas em Josafá. Apesar da falha dele, irmão, Deus estava pronto para ajudá-lo, pronto para socorrê-lo. Capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1, ele diz: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi.
Então, como Deus havia dito, não foi muito tempo, irmão, quando 3 inimigos se levantam contra ele, 3 exércitos, os filhos de Amon, os amonitas e o povo de Seir, eles se levantam contra Josafá, como Deus havia dito. E vem alguém para dar o alerta, vem alguém para dizer: eis que estão vindo aí uma multidão contra você, eles já estão perto, eles já estão muito próximos. Quando Josafá ouviu que o mal estava vindo contra ele, versículo 3 diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Quando ele ouviu, irmão, que o mal estava vindo, ele sabia que aquele mal estava vindo por causa dele, ele sabia que aquilo era consequência do seu erro, o que fez com que ele temesse. Irmão, ele era humano, ser humano como qualquer um de nós, que às vezes teme, fica com medo diante da situação, e principalmente ele, que sabia que ele era o responsável, ele sabia que por causa dele, que aquele mal estava vindo, que por causa do erro dele, da atitude dele, que aqueles inimigos estavam vindo contra ele, o que vai fazer ele temer, o que vai fazer ele estremecer. No entanto, ele não vai ficar chorando, se lamentando, ele não vai ficar se culpando. A Bíblia diz que depois que ele temeu, ele pôs-se a buscar o Senhor. Irmão, não perca tempo se culpando. Nós erramos, nós falhamos, e por causa dos nossos erros, das nossas falhas, irmão, vai vir as consequências, o mal vai se levantar, o problema vai vir, a dificuldade vai aparecer. Mas não vai adiantar nada você ficar se culpando, não adianta nada você ficar triste, ficar se lamentando, ficar aí se queixando. Eu sei que é por minha causa, eu sei que isso aí foi porque eu fiz isso. Isso não vai mudar nada, não vai melhorar nada. Em vez de ficar perdendo tempo, se culpando, se entristecendo, se lamentando por causa de alguma coisa, irmão, eu tenho que fazer o que fez o Josafá, eu tenho que me colocar a buscar o Senhor. Versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Quando o inimigo vem e ele se coloca a buscar o Senhor, irmão, todo Judá vê a posição dele, vê a atitude dele. O que eles fazem? Irmão, eles se juntam para buscar socorro, ele se torna uma inspiração, ele se torna uma referência para os outros, e os outros começam, irmão, eles estão olhando para você, assim como Judá, que estava olhando. Judá, gente, são as pessoas, são os judeus que estavam com ele, estavam olhando para ele, esperando para saber qual era a atitude dele, para saber qual era a posição dele. Quando ele colocou-se a buscar Deus, irmão, Judá viu a atitude dele e se juntou para buscar o Senhor. Se ele tivesse se desesperado, Judá ia se juntar para se desesperar. Irmão, você é uma referência. Eles estão olhando a sua família, que eles estão próximos, olhando para você. Qual é a sua atitude? O que você tem feito diante do mal, diante da dificuldade, diante do problema que aparece? Irmão, busque ao Senhor, irmão, mostre a sua fé no Senhor, porque eles vão buscar o Senhor, eles estão olhando você, irmão, para se juntar a você. Versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Como que ele buscou o Senhor? A Bíblia diz que ele pôs-se de pé diante da casa do Senhor, na casa do Senhor, diante da congregação, diante do pátio novo. Nós precisamos nos colocar de pé. Não colocar de pé não é pé fisicamente, colocar de pé espiritualmente. Irmão, nós temos que nos levantar. Sempre que Deus ia falar com alguém, Deus dizia: levanta-te. Deus falou a Moisés, Deus falou ao Josué. Irmão, sempre que Deus falava a um dos seus servos, ou um anjo do Senhor falava, a primeira palavra era: levanta-te.
Irmão, eu preciso me colocar de pé. Não dá para buscar o Senhor desanimado, abatido, triste, angustiado. Eu preciso me levantar, eu preciso me colocar de pé. A Bíblia diz: entremos, pois, com confiança diante do trono da graça. Eu tenho que me levantar nesta fé, nesta confiança, para poder me achegar ao trono da graça, para poder me aproximar do Senhor. Irmão abatido, desanimado, triste, você não vai alcançar o trono da graça. Você precisa se colocar de pé. A tua fé tem que se levantar, a tua confiança precisa estar de pé, para que você possa se aproximar. Josafá se coloca de pé, versículo 6, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O Josafá vai clamar ao Senhor, mas olha, ele não vai clamar ao Senhor por causa que os inimigos estavam ali. Ele vai clamar ao Senhor porque para ele Deus era o Deus dos céus. Para ele Deus era o dominador sobre todos os reinos dos homens, porque para ele Deus era forte e poderoso. Ele vai se achegar a Deus, não porque o inimigo era grande, porque o inimigo era muito, porque o inimigo era forte, mas ele vai se achegar a Deus porque Deus era o Deus dos céus, o dominador, o forte, o poderoso, o irresistível. Irmão, nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus, não é por causa do problema que é grande, não, porque Deus é grande. Eu não vou me aproximar de Deus porque eu tenho um problema, eu vou me aproximar de Deus porque Deus tem a solução para todos os problemas. Eu não posso me aproximar de Deus por aquilo que eu estou sofrendo, mas sim por aquilo que Deus é. Deus, eu venho a Ti porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Irmão, não pode ser o meu medo, o meu pavor daquilo que eu estou enfrentando, que eu estou passando, que me incentive a aproximar de Deus. Não, eu não vou me aproximar de Deus por causa do problema que eu enfrento, mas eu vou me aproximar de Deus porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele pode tudo. Não pode ser o mal me incentivando, mas sim a minha confiança, a minha fé em Deus. O Josafá está se aproximando de Deus, não é por causa do inimigo que estava vindo, mas por causa de Deus, que era Deus nos céus, o dominador, porque Deus era o poderoso, porque Deus era o forte, e ninguém podia resistir. Irmão, o que tem que me motivar é o que Deus é, não o que o problema tem, não é o que a situação está me mostrando, mas o que eu vejo em Deus. Continua lendo, ele diz mais: porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. O Josafá vai orar, vai clamar a Deus, mas vai orar segundo as Escrituras. Ele vai orar segundo aquilo, irmão, que Deus tinha feito. O que Deus fez? Deus expulsou os habitantes daquela terra, Deus entregou a semente de Abraão, Deus havia feito promessas, Deus havia dito que abençoaria aquela terra. Irmão, o Josafá está orando ao Senhor segundo as Escrituras. Ele está usando as obras de Deus para poder clamar a Deus. É algo que nós precisamos aprender. Irmão, eu não vou orar a Deus só porque eu estou passando por isso, porque eu estou enfrentando isso, porque está acontecendo. Não, isso é errado. Eu preciso aprender a clamar a Deus da maneira correta. A Bíblia diz lá em Isaías: entremos juntamente em juízo, apresenta-me as tuas razões.
Eu vou até Deus, irmão, eu vou apresentar as minhas razões. Qual é as minhas razões? É a Bíblia, é a palavra, é as promessas de Deus. Eu não tenho que chegar até Deus porque eu estou sofrendo mal. Eu estou chegando até Deus, Senhor, eu venho a Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. É assim que eu tenho que aprender a me aproximar de Deus. É assim que a minha oração, irmão, vai ser eficaz. É quando a minha oração está sendo feita de acordo com aquilo que está escrito. Eu tenho que aprender a orar segundo as obras de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus fez. Irmão, muitas orações são vazias. Muitas orações não têm resposta, porque a pessoa ora segundo apenas a necessidade dela. Ela ora segundo apenas o problema que ela está enfrentando. Irmão, se você quer uma oração respondida, se quer uma oração eficaz, você precisa aprender a orar de acordo com aquilo que está escrito. O Josafá está fazendo isso, ele está orando segundo aquilo que estava escrito. Nós precisamos orar, Senhor, porque a Tua palavra diz isso, Senhor, porque a Tua promessa é essa, não é só porque eu quero, porque eu preciso, não é só porque eu estou sofrendo, estou passando, não, eu preciso orar segundo a palavra de Deus, Senhor, porque a Tua palavra diz isso. Irmão, a oração é um julgamento. Quando você ora, você está participando de um julgamento. O inimigo é o advogado de acusação. Você está lá para apresentar a tua causa. Um advogado não vai dizer para o juiz, não porque ele merece, não porque ele está sofrendo. O advogado vai dizer para o juiz, porque está escrito lá na Constituição, no artigo tal, olha no capítulo tal. Irmão, eu tenho que fazer isso. Eu vou me apresentar diante do juiz, que é Deus. A oração é um julgamento. Eu vou dizer, Senhor, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, lá no capítulo tal, lá no livro dos Salmos, Senhor, está escrito assim, lá em Provérbios, Senhor, a Tua palavra diz isso. Irmão, nós precisamos aprender a orar, a ter uma oração eficaz, uma oração, irmão, que vai ser de acordo com a palavra e não de acordo com a nossa necessidade, porque é essa oração que vai ter resposta. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando eu orar, eu tenho que orar de acordo com a palavra, porque aí eu vou trazer Deus, eu vou apresentar as minhas razões, aí eu vou entrar juntamente em juízo com o Senhor. É o que o Josafá está fazendo. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, aonde que estão os nossos olhos? Irmão, para onde é que nós estamos olhando? Quantas pessoas estão olhando para a luta, para o problema, estão olhando para a dificuldade? Irmão, você não vai conseguir desse jeito. Você vai acabar desanimando, você vai acabar se entristecendo. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Colocar os nossos olhos é confiar no Senhor, esperar do Senhor. Muitos estão olhando para os montes, é o que a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes. Irmão, os montes não vão trazer socorro para você. O meu socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. Olhe para o Senhor, coloque a tua confiança no Senhor. O Josafá está aqui, os três inimigos, os filhos de Amon, os amonitas, o povo de Seir, era uma multidão que vinha contra ele. Ele não tinha nada, força nenhuma, mas ele está dizendo, Senhor, eu olho para Ti. Ele não está olhando para o inimigo, ele não está olhando para a força dele, para a capacidade dele. Ele olhava para Deus, ele confiava em Deus, ele esperava de Deus. Coloque os seus olhos em Deus, aprenda a confiar no Senhor, não nos homens, no Senhor. Versículo 13. E todo Judá estava em pé,
perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Lembra que o Josafá pôs-se de pé? Quando ele se colocou de pé, irmão, todo o povo, primeiro, ele pôs-se a buscar o Senhor, todo Judá se juntou a ele para buscar o Senhor. Depois ele se colocou de pé, agora todo Judá se pôs de pé. Ele era um exemplo, ele era um bom exemplo de servo de Deus. Irmão, nós precisamos ter esse bom exemplo de servo de Deus. A Bíblia diz: e os reis caminharão na tua luz. Irmão, eles estão olhando para a sua atitude, eles estão olhando para aquilo que você vai fazer. Irmão, ou você pode não perceber, mas eles estão esperando a sua atitude. Você é um exemplo, então seja um bom exemplo de servo de Deus. Seja um bom exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, para que eles possam seguir o seu exemplo. Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Dá uma parada, porque quando Deus falou com Josafá a primeira vez, lá no capítulo 19, ele usou o profeta Jeú. Desta vez o profeta Jeú não estava. A Bíblia diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Irmão, Jaziel não era profeta, Jaziel era um levita, mas o Espírito de Deus vem sobre ele. E vem, sabe por quê? Porque quando Deus quer abençoar alguém, Deus usa quem Ele quiser. Irmão, Deus queria abençoar o Josafá, Deus queria falar ao Josafá, Deus queria dar direção para o Josafá. Então, para isso, Deus vai, já que o profeta não estava, Deus vai usar o Jaziel, porque para abençoar, para operar, para agir, Deus usa quem Ele quiser. A gente às vezes está esperando de um lado, irmão, Deus sabe quem que Ele vai usar para abençoar, quem Ele vai usar para agir na nossa vida. Então Deus está usando agora um levita, já que não está com o profeta, já que o profeta não está ali, Deus usa o levita para falar com o Josafá, para dar uma direção a ele, para abençoar ele. Versículo 15 diz: e Jaziel diz: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Dá uma parada, porque a gente precisa entender isso. Deus disse: nesta peleja não tereis que... Era nesta, porque ele teria outras batalhas, e nas outras ele vai precisar lutar. Irmão, tem batalhas, tem situações que a gente não precisa fazer nada, irmão, Deus vai resolver. Mas existem outras situações que nós precisamos agir, que nós precisamos orar, lutar, tomar atitudes, fazer o que for necessário. Irmão, nós não podemos agir do mesmo jeito sempre. Por quê? Porque tem situações que Deus vai resolver, mas tem outras que não, irmão. Deus vai dar uma direção para você resolver. Tem outras situações que é você que tem que tomar uma atitude, uma posição. Deus deixa bem claro: nesta peleja, nas outras você se vira, se resolve, eu vou te ajudar nas outras, mas nessa não se preocupa não, eu resolvo ela. Tem situações que Deus resolve, mas não são todas as situações que Deus resolve. Tem situações que você nem precisa se preocupar. Tem outras, irmão, que você precisa fazer alguma coisa. E nós precisamos aprender a separar isso. Porque estamos esperando Deus resolver. Deus não falou que ia resolver nessa peleja. Deus não falou que ia fazer tudo. Se Deus falou, não se preocupa. Mas se não, irmão, procure saber o que você tem que fazer. A atitude que você precisa tomar. Então vamos lá de novo. Ele diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Era naquela. Ele diz: parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá
e Jerusalém: não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmão, Deus vai ser com ele naquela batalha. Na verdade, Deus vai dar a vitória para ele naquela batalha. Deus vai resolver aquela questão para ele. Olha, apesar de tudo aquilo estar acontecendo por causa dele mesmo. Foi o Josafá que fez o que não deveria, foi por causa do erro dele que aquele problema apareceu, que aquele mal se levantou. No entanto, ele não ficou se culpando, ele não ficou se lamentando, ele não ficou se entristecendo, ele se colocou a buscar Deus, ele foi buscar o Senhor. O resultado, Deus está dizendo: eu sou convosco. Irmão, Deus vai entrar e vai resolver aquela situação. Eu não posso perder tempo me lamentando por alguma coisa que aconteceu. Eu sou o culpado, esse problema na minha casa fui eu que provoquei, esse mal sou eu mereço sofrer. Irmão, eu posso até merecer, mas eu não vou aceitar o sofrimento. Eu não posso me conformar com o mal, ainda que tenha sido por minha causa. Eu não posso perder tempo me culpando, se eu tenho um Deus misericordioso que pode me ajudar. Quantas pessoas estão perdendo tempo aceitando: não, eu mereço sofrer, eu sei que fui eu o culpado, eu sei que fui eu o responsável, eu sei que isso está acontecendo, é por minha causa. Irmão, Josafá não perdeu tempo fazendo isso. Em vez de se culpar, ele foi buscar Deus, e o resultado, Deus vai resolver a situação. Apesar dele ter errado, apesar dele ter falhado, irmão, Deus vai entrar na situação e vai ajudar e vai livrar. Irmãos, até abençoar Deus vai Josafá nessa situação, porque ele soube buscar o Senhor, ele não perdeu tempo. Não perca o seu tempo se culpando. Nós erramos, nós falhamos, e por causa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, irmão, é que os males se levantam. Mas, irmão, nós precisamos lembrar de um Deus misericordioso que nós temos. Você sabe o que quer dizer misericórdia? Misericórdia, irmão, é quando Deus não dá aquilo que você merece. Você merece. O Josafá merecia, irmão, sofrer por causa do erro dele, mas Deus não vai deixar ele sofrer. Deus vai livrar ele, porque por causa da sua misericórdia. Nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus. Eu errei, eu falhei, eu mereço sofrer, mas existe a misericórdia de Deus. Por que eu vou sofrer? Eu posso buscar essa misericórdia para a minha vida, ainda que eu mereça aquele mal, ainda que por minha causa aquele problema apareceu, mas Deus é misericordioso para me livrar. Irmão, a misericórdia de Deus pode me ajudar, ela pode ajudar você. O Josafá clamou, a misericórdia de Deus vai se manifestar na vida dele, sobre o povo dele, e vai livrá-lo. Volta um pouquinho na Bíblia, capítulo 7, segundo Crônicas mesmos, capítulo 7, nós precisamos lembrar, gente, que temos um Deus misericordioso. Não, eu mereço sofrer, eu mereço o que eu estou passando, eu mereço perder a minha família, eu mereço coisa nenhuma, mas eu errei, eu pisei na bola. Mas existe um Deus misericordioso que vai ser com você. Existe um Deus misericordioso que pode te ajudar, que pode te restaurar, que pode te abençoar. Nós precisamos clamar, buscar. Não perca tempo se lamentando, se reclamando, se queixando, se culpando. Faça como Josafá, vá buscar ao Senhor, vai buscar a misericórdia de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, eu posso ter pecado, eu posso ter errado, eu posso ter falhado, e por causa disso os céus se fecharam, e por causa disso as coisas começaram a ficar ruins, e por causa disso o inimigo tem se levantado. Mas Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos e se arrepender, ele diz: eu ouvirei dos céus. Irmão, Deus não vira as costas. Eu posso ter errado, eu posso ter falhado, mas se eu buscar a Deus, se eu me arrepender, se eu me converter, me voltar para o Senhor, Deus ouvirá dos céus a minha oração, Deus vai me perdoar, e Deus ainda vai sarar a minha terra. Irmão, Ele vai sarar a minha vida, Ele vai sarar o meu corpo, Ele vai sarar o meu casamento, vai sarar a minha casa. Então o que eu preciso fazer é clamar ao Senhor, é fazer aquilo que o Josafá fez. Em vez de ficar, eu mereço, não, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu coloco a minha confiança no Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Irmão, não perca tempo se lamentando, se culpando, clame ao Senhor. Eu errei, eu falhei, mas não esqueça da misericórdia de Deus. É justamente para isso que ela foi feita, para que quando você errar, merecendo mal, irmão, Deus possa te livrar do mal. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Irmão, clame ao Senhor, se volte para o Senhor. Eu mereço sofrer, eu mereço tudo isso que está acontecendo, eu mereço, mas eu não vou desprezar a misericórdia de Deus, eu não vou rejeitar a misericórdia de Deus, eu vou buscá-la para a minha vida, porque Deus vai ser comigo, Deus vai me ajudar, Deus vai me livrar, até me abençoar Deus vai, mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha pecado, irmão, a misericórdia de Deus sobre a minha vida pode me ajudar, pode me livrar e até me abençoar. Então clame a misericórdia de Deus. Então, em vez de ficar se culpando, se lamentando, se entristecendo, em vez de ficar aí se conformando, aceitando o mal, clame ao Senhor, porque se o povo que se chama pelo meu nome clamar, orar e buscar e se arrepender, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei a sua terra. Irmão, Deus vai sarar. Deus livrou Josafá e ainda abençoou com tantos despojos. Irmão, Deus pode sarar a sua terra, Deus pode resolver a questão, Deus pode livrar você, Deus ainda vai abençoar você, se você buscar ao Senhor. Então não se culpe, então não se lamente, não se entristeça, não se conforme, clame a misericórdia de Deus, que ela te alcançará. Amém.